glória de poder alcança a nossa vida, alcança a nossa casa, alcança, Senhor, os nossos caminhos com o teu poder. Pode sentar aí no seu lugar, por favor. E abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 14, versículo 6. Josué 14, 6. Se você precisar de ajuda, levanta a sua mão. Um homem de Deus vai aí te ajudar, uma mulher de Deus. Josué capítulo 6. Perdão, capítulo 14, versículo 6. Eu preciso aprender pouco aqui. Glória a Deus. Josué capítulo, versículo. Quem encontrou, diga amém, por favor. Josué 14, 6. Olha o que diz aí, ó. O título em cima. Está naquele negrito. Josué. Por favor, eu quero que você leia. Josué dá Hebrom a quem? Quando você lê esse título aí, esse título, ele meio que engana a ideia, a concepção, o entendimento do que está acontecendo aqui. Porque essa coisa dá, traz a ideia da facilidade. Aí eu vou lá, ele me dá e eu faço uso daquilo. Avança só um pouquinho para o lado aí, no capítulo 15, em cima do versículo 13. Olha o título que está escrito aí, em negrito. Primeiro está escrito Josué. Agora olha o que diz aí. Caleb conquista. Quando essa palavra conquista entra, já traz outra ideia para a gente. Porque para você conquistar, envolve empenho, envolve esforço, envolve trabalho. Você não conquista nada se você não trabalhar por aquilo, se você não se empenhar por aquilo. A ideia dessa palavrinha aí, dá, às vezes traz um outro entendimento. As pessoas vêm para dentro da igreja, as pessoas procuram a Deus na igreja, para que elas alcancem, para que Deus dê a elas a resposta que elas precisam. É mais ou menos isso. As pessoas vão a Deus na hora do seu desespero, na hora da sua angústia, na hora do seu sofrimento, a hora que aquele mundo ali fora, que às vezes parece tão pertinho, às vezes parece tão longe da gente, quando ele fecha todas as portas, quando tudo parece trancado ao nosso redor, a gente recorre a Deus para que Deus responda. E aí parece que é só isso. Parece que é só orar, Ele vai responder. É orar, Ele vai responder sim. Mas vai depender de um empenho, vai depender de um esforço, vai depender de uma luta, vai depender da sua perseverança, vai depender da sua constância. E aí tem um problema sério, porque a grande maioria das pessoas, elas são inconstantes nas coisas que elas fazem. Elas começam hoje, e se estiver dando certo, elas diminuem o ritmo, porque elas entendem, não, tá, graças a Deus está acontecendo, então ufa, agora dá para ir mais devagar. Mas se não tiver acontecido, elas também param e dizem para elas mesmas, não está acontecendo, eu vou parar. Entenda que é necessário esforço, é necessário
Lá na frente, também no livro de Hebreus, o escritor ele fala assim: o meu justo viverá pela? O que é fé? Olha para mim. O que é fé? Fé é acreditar naquilo que eu posso pôr a mão. Fé é acreditar naquilo que eu estou vendo acontecer. Isso não é fé. Isso é lógica. Fé é você crer no que você está esperando. É você acreditar no que você não está vendo. Eu não estou vendo. Eu não estou conseguindo enxergar, mas eu creio. E ninguém tira isso de dentro de mim. E é aí que Deus trabalha. Só que às vezes a ideia é um pouco diferente. As pessoas agem de maneira diferente. Aí você vê as pessoas diminuindo o ritmo. Você vê as pessoas parando. Você vê as pessoas às vezes de uma maneira, eu não sei se relaxadamente seria a forma mais fácil ou mais certa de se dizer. Mas você, olha para mim, você não vive pelo que você vê, ou não deveria. Nós não podemos depender do que a gente está sentindo, porque de repente agora a única vontade que você tem é de ir embora. De repente a vontade que fala alto dentro do teu coração é de nem vir na igreja. De repente a vontade que tem aí dentro, ou que você está sentindo, é desânimo, é de não orar. De repente você sente, é que nem a palavra você quer ler. E tem gente que a única hora que para ouvir, para nem ler. Entenda. Às vezes a minha esposa fala para mim: você não devia falar desse jeito, você não devia. Eu duvido, gente, que alguém aqui queira mais do que eu que você fique firme na igreja, que você venha na igreja. Então eu não falo com a intenção de te desrespeitar ou qualquer coisa parecida. Eu falo com a intenção de te acordar, de te despertar, porque se você também não entender isso, a vida não muda. E aí você vai ser um frustrado, um desiludido com a palavra. Está dando para entender? Sim ou não? Mas a gente não vive por aquilo que a gente sente ou por aquilo que a gente está vendo. A palavra diz: o meu justo viverá. Como é que você tem vivido? Qual tem sido a força aí dentro do teu coração? O que é que te entusiasma? O que é que te motiva? O que te faz seguir em frente? Às vezes a gente não tem vontade de mais nada, não importa isso. O que interessa é que a gente continue crendo com toda a nossa força. Há uma outra passagem muito interessante. E Paulo diz assim: ainda que o meu homem exterior, ele se corrompa, o meu homem interior, ele se renova a cada dia. Você precisa se renovar, você precisa estar renovado. Eu e você necessitamos levar as coisas de Deus a sério. Nós temos uma necessidade de colocar essas coisas acima e à frente de todas as outras, porque delas, das coisas de Deus, depende a nossa vida, a nossa força, a resposta que você veio buscar aqui hoje. O que você veio buscar não importa. Pode ser cura, pode ser transformação, pode ser uma força, pode ser um ânimo renovado, não importa. O que você veio buscar vai depender de você crer no que Deus está fazendo ou não dentro de você. Só que existe uma coisa chamada tempo, e o tempo vai desgastando. O tempo vai enfraquecendo, o tempo, ele vai tirando da gente aquele ânimo, aquela vontade, aquele entusiasmo. E as coisas num determinado momento já não são mais como elas eram antes. Está dando para entender o que eu quero dizer? Quem está entendendo alguma coisa? Olha como esse homem aí vivia. Isso aqui não é um livro de história para ficar fazendo teatro, ou ficar fazendo novela.
Isso aqui é um manual de vida, é Deus falando: olha, alguém igualzinho você lá atrás, num passado muito distante, dispondo talvez de muito menos recurso que você, tomou para si isso aqui, viveu dessa maneira, colocou em prática isso e funcionou na vida dele. Se você fizer, vai ser útil na sua vida também. Quem está entendendo? É a palavra? Coloca atenção no que eu vou falar para você, no que a gente vai ler aqui. Chegaram os filhos de Judá a Josué, em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou? Quem falou? Quem falou? O Senhor falou a Moisés, a respeito de mim e de ti, em Cádiz Barneia. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no... Ele não falou do que ele estava vendo. Coloca isso dentro de você. Ele não está dizendo aí: eu relatei para ele conforme os meus olhos enxergaram. Ele falou: eu relatei, eu falei conforme... Por favor, gente, você precisa entender, conforme o que estava dentro de mim. O que muda a nossa vida, o que transforma a nossa história, o que traz resposta da parte de Deus para mim e para você, não são as coisas que acontecem ao nosso redor, porque de repente hoje, a única coisa que os teus olhos veem é desespero, é angústia, é tristeza, é razão para desistir, é razão para jogar tudo para o alto. O que muda a nossa vida é como as coisas estão dentro de você agora, é como você está crendo aí dentro. Ele foi para aquele lugar, ele olhou para aquele lugar, ele espiou aquele lugar, ele fez o que era para fazer, mas quando ele veio falar, ele não falou conforme ele tinha visto, ele falou conforme estava dentro. Como é que está aí dentro de você a respeito do que você está vivendo hoje? Do que você está passando? Da situação que está a tua casa, tua família, tua vida financeira, tua saúde, teu casamento, seja lá o que for. Como é que estão os teus olhos a respeito disso? Como é que está o teu coração? Versículo 8. Mas meus irmãos, os que estavam comigo, que subiram comigo, desesperaram o povo, falaram daquilo que eles estavam vendo. Veja que há uma diferença entre o que os olhos veem e aquilo que está dentro do nosso coração. Meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir, em continuar, em estar no caminho do meu Deus, do meu Senhor. Então Moisés, preste atenção aí, porque eu vou fazer uma pergunta para você. Eu acho muito interessante quando você fica olhando para os lados. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, quem está dizendo? Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Esse versículo 9 e o versículo 7, eles são um pouco diferentes. Agora Josué, ou melhor, Calebe está dizendo que Moisés foi quem falou. Mas lá atrás, ele disse: você sabe, Josué, o que Deus falou para mim e para você através de Moisés. Ele está dizendo o seguinte: aqui dentro de mim, aquela palavra não veio do homem. Aqui dentro de mim, aquela palavra que foi dita, veio da boca de Deus para o meu coração, porque Deus conhece a minha vida, Deus sabe o que eu preciso, e Ele falou para que aquilo entrasse dentro de mim, me levantasse, me fortalecesse, me fizesse caminhar, seguir em frente, ter força, confiar. Quem foi usado para falar? Mas ele creu que estava vindo de quem? De Deus. Aí que está a diferença de muita gente.
A pessoa está lá na casa dela, ela ora, ela pede a Deus, ela conversa com Deus. Ela pede o que para Deus? Ela pede a Deus que responda a ela. Ela pede a Deus que transforme a situação, ela pede a Deus que opere. Aí ela chega aqui na igreja. Aqui na igreja, isso muda dentro dela. A palavra que está vindo, às vezes, ela não consegue acreditar, ter dentro dela. É Deus falando comigo, é Ele me dando uma direção. Porque às vezes contraria. Às vezes vai contra aquilo que a gente está querendo. Às vezes não fala de uma maneira que venha acender dentro da gente o ânimo que a gente estava esperando. Mas ele não creu na situação que ele estava vivendo. Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha, gente? Vou perguntar mais uma vez, porque eu não estou ouvindo você responder. Quantos anos ele tinha? Ah, entendi. Sabe por que você não responde? Porque já saiu de dentro de você isso aí. Eu li. Mas já não está mais aí. As coisas que você está vivendo, as coisas que você está passando, alguma coisa que te distrai aí agora, já tirou isso de dentro de você. Ele tinha 40 anos. Quantos? 40 anos. Quando essa palavra foi dada para ele, quando isso foi dito para ele. E continuando aqui, no versículo 10, ele diz assim: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos, passaram-se, o tempo passou, as lutas vieram, as dificuldades apareceram, todos os problemas sobrevieram. Mas aquela palavra que entrou dentro do coração dele, que levantou ele, que trouxe vida para ele, que fez ele crer, é Deus falando comigo. O tempo não conseguiu tirar de dentro dele. O tempo não apagou de dentro dele. Porque ele se apegou àquilo lá. Você está entendendo alguma coisa? Se você se apega ao pastor, o pastor te decepciona, te entristece, daqui a pouco está você aí sozinho. Se apega à religião. Aí você descobre que a religião não é tão santa assim. Aí você descobre que a religião não é tudo aquilo que você imaginou. Se decepciona e está aí sozinho. Se apega à placa. E daqui a pouco a placa desaparece, a porta fecha e você fica aí. Aí você se decepciona e fica aí sozinho. Ele não estava pegado a Moisés. Um dia, Deus falou através de Moisés para ele. O tempo passou, Moisés morreu. Quem tinha dito a palavra já não existia mais. Mas ele estava firmado no quê? Ele estava firmado em quem? Ele estava esperando em quem? Ele estava perseverando em seguir a quem? Qual é a tua força? O que está dentro de você aí? Agora eu não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente. Eu não sei se você está entendendo. Mas não é o que você sente. Não é o que você vê. Não são as coisas que acontecem. Você tem que crer, a tua fé dentro do teu coração. É aquilo que você firma dentro de você. Não importa se eu quero, se eu não quero assistir essa semana. Eu mandei uma mensagenzinha para algumas pessoas, para várias pessoas. Essa aqui inclusive. Do jeitinho que era antes, eu estou agora, forte em Deus. Aí eu mandei para algumas pessoas. Os que a gente tem um contato. Eu mandei para alguém que há muito tempo trabalhou comigo. Aí essa pessoa mandou um áudio agradecendo e pedindo oração. E ele termina o áudio dele dizendo: por favor, ora por mim. Mas de uma forma, você sentia a voz dele angustiada.
Aí na hora veio uma palavra, eu nem sabia onde estava aquilo, eu fui no Google procurar onde que estava aquela mensagem, aquela palavra de Isaías. Aí eu mandei para ele, eu copiei, eu nem escrevi, eu copiei da internet o texto e mandei para ele. Eu só escrevi o seguinte, ó: ele disse, Deus, ele cumpre, Deus, ele cumpre. E mandei para essa pessoa. Daqui a pouco ele mandou um áudio e a voz dele já estava totalmente diferente. Aquela palavra entrou dentro dele, foi fogo dentro dele, levantou o homem se animou de tal maneira que na palavra dele, na maneira dele se expressar, você já via que estava dentro dele. É isso que tem que acontecer dentro do teu coração. Você sente vento quando bate em você. Você sente quando alguém toca em você. Você sente quando as pessoas te encostam em você. Com Deus, você crê. Com Deus, você confia. Você assenta isso dentro do teu coração e vai em frente. É essa palavra. Ele é o meu Deus. Ele vai responder. Eu vou seguir a Ele e eu vou ver a glória dele na minha vida. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, importa que Ele é Deus. E uma hora eu vou ver acontecer na minha vida. O que eu estou pregando para você é que você não pode viver pelo que você sente, porque vai ter momento na nossa caminhada que o único sentimento que a gente vai ter é de querer desaparecer, cavar um buraco bem fundo e se enfiar dentro dele. O sentimento que a gente vai ter é de desespero. Eu não consigo encontrar uma forma, eu não consigo encontrar uma saída, eu não vejo uma solução, parece que não está tendo resposta. 45 anos se passaram. Será que passa na nossa cabeça que esse homem nunca pensou em desistir? Será que nunca a cabeça dele tentou sugerir que aquilo que foi dito não ia se cumprir? Mas ele perseverou, ele foi teimoso, e é isso que a gente tem que ser. Você tem que teimar. Você quer que a tua vida dê certo, então seja teimoso, persevere em crer em Deus. Você quer que o teu casamento dê certo, você quer que a tua saúde seja abençoada, você quer que aquela bendita daquela porta se abra, persevere em crer em Deus e vá em frente, ainda que tudo ao teu redor diga o contrário. Vá em frente, segue em frente, confia, creia em Deus. Olha o que ele diz aqui, versículo 11, e presta bem atenção nisso. Quantos anos se passaram mesmo? Agora você lembra, né? Tinha 40 anos. Agora ele está com? Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para... Você acha que ele está falando da força do braço dele? Você acha que ele está falando do vigor físico dele? Gente, a carne envelhece. Qualquer um de nós não somos mais as pessoas que nós éramos há 10 anos atrás. A nossa mente pode até enganar a gente, mas o nosso corpo paga o preço por isso. Ele não está falando que o braço dele seria capaz de carregar o mesmo escudo, de que ele seria capaz de empunhar a mesma espada, que ele seria capaz de vestir a mesma couraça, colocar sobre ele a mesma armadura. Ele não está falando disso. Ele está falando a mesma força que me sustentava naquele dia, que me dava a certeza que eu poderia ir lutar e eu voltaria com a resposta, com a vitória. A presença de Deus, a minha confiança em Deus, ela do mesmo jeito que ela estava naquele dia, ela está hoje dentro do meu coração. Não pode mudar dentro da gente. Tem que se fortalecer a cada dia. A tua fé, a tua confiança em Deus, como é que está ela hoje? Como é que está o teu coração diante de Deus aí agora? Ele está como era antes? Ele está mais forte do que era antes? Ou ele está mais abalado? Porque dependendo da tua resposta, depende de você se apegar à palavra dele, confiar e crer, deixar de lado qualquer coisa que possa te atrapalhar e seguir em frente, perseverar
em confiar no Senhor. Tua força não pode estar naquilo que te rodeia. A tua força não pode, a tua certeza, a tua confiança, ela não pode estar na capacidade que você tem. Ela tem que estar na certeza que está dentro do seu coração. Quem entendeu alguma coisa? Fica de pé no seu lugar, por favor. O que eu podia fazer, eu fiz. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. O que qualquer um poderia fazer, ou pode, é isso. Ser boca de Deus, ser usado por Deus, como Moisés foi naquele dia, falando para Caleb. O que entrou dentro do coração dele serviu combustível, como alimento, como força, como base para ele continuar crendo, confiando. Fecha os olhos. Porque ninguém vai fazer nada aqui dentro interessante ou mais interessante, porque o Deus pode, se você assim permitir, fazer dentro do teu coração. Você está na igreja, você está na casa do Senhor, lugar de oração, lugar de entrega, lugar de busca, lugar de se aproximar dele. Se você tem pedido a Deus algo, hoje Deus está respondendo para você. De alguma maneira Ele está falando o teu coração. E é a isso que você precisa se apegar. É nisso que você precisa se firmar. De repente você diga: eu não tenho sentido mais nada. Precisa. Você tem que crer. Porque não adianta sentir o entusiasmo. Não adianta sentir uma emoção muito forte, chorar. De repente até dizer: eu me alegrei tanto hoje. Aquela palavra que me deram, ela falou tão forte o meu coração. Mas quanto disso você está apegado, você está firmado? É importante que você se apegue a ela e creia, mesmo sem de repente sentir nada. Então abre o teu coração, fala aí com Ele agora. Porque de repente você está se encontrando o contrário desse homem, fraco, debilitado, desesperançado, sem ânimo nenhum dentro de você, triste, amargurado. De repente, de maneira muito forte e constante, a única voz que fala aí dentro tem dito: desiste, abandona, joga a toalha, entrega os pontos. Não vai acontecer, não está acontecendo. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. O tempo tem passado, os anos têm corrido, mas Ele não muda, igreja. Ele é Deus. Aquele que se aproxima dEle, aquele que o busca, Ele se deixa encontrar, Ele responde. Se você está precisando de força aí agora, de vigor, de renovo, abre o teu coração para Ele aí agora. É o que você veio fazer, é para isso que serve esse lugar. Então abre a tua vida, fala para Ele. Fala para Ele.
Estou aqui para ser religioso, não. Estou aqui para ter o Senhor. Não estou aqui com título. Eu sei que o fato de eu ter amizade com esse ou com aquele, andar nesse ou naquele grupo, não é isso que muda a minha vida. Não é isso que me traz força na hora. Que a única coisa que eu quero é desaparecer. Só minha comunhão com o Senhor. Então revigora as minhas forças. Pede isso para Ele, igreja. Ou se você já tem andado na presença dEle, perseverado em confiar, se é Ele que tem sido a tua força, a tua fortaleza, se é na palavra dEle que você tem se apegado para seguir em frente, pede aí agora para Ele te renovar as tuas forças, te capacitar para seguir em frente, para ir em frente, para não olhar para os lados, para não desistir, para não abandonar, para não naufragar. Pai, és tudo que eu mais quero. Vem sobre a vida do teu povo, Jesus. O meu fôlego tu és. Vem sobre o nosso coração, Senhor. Em teus braços é o meu lugar. Estou